Olá, tudo bem? Eu acabei de gravar um vídeo falando do encosto. Aquele espírito que se aproxima de nós, sente-se atraído por nós, se encosta em nós e passa a viver aproveitando-se da nossa companhia, aproveitando-se das nossas energias. Sente-se bem em nossa presença, geralmente sente-se bem com os nossos costumes e aproveita-se de nós. A sua intenção nem sempre é amar, pelo contrário, às vezes ele gosta de nós, sente-se bem na nossa companhia, quer ficar próximo de nós. Mas nesse vídeo vou tratar especificamente daqueles espíritos que sentem-se atraídos pelos bêbados, não necessariamente alcoólatras, mas aquelas pessoas que têm o hábito frequente de ingerir bebidas alcoólicas. E é uma coisa muito comum. Pessoa que tem o hábito de frequentar o bar todos os dias ou quase todos os dias. É impossível não formar companhias espirituais com estes hábitos. Por quê? Porque nós somos 7 bilhões de espíritos encarnados. Não tenho olhado as estatísticas, talvez seja bem mais de 7 bilhões já. E uns outros tantos bilhões, talvez uns 20 bilhões de espíritos desencarnados. Todos somos mentes, emitindo pensamentos, sentimentos e energias e captando, recebendo pensamentos, sentimentos e energias. Todos nós nos influenciamos uns aos outros permanentemente. Nós estamos sempre abertos a determinadas influências. E o que determina o tipo de influência que nós vamos sofrer, que nós vamos receber, é o sinal que nós emitimos. Se emitimos bons pensamentos, sentimentos e energias, é isso que nós vamos receber. É nessa faixa de pensamentos, sentimentos e energias que nós vamos permanecer. E aquelas pessoas que têm vícios, e o vício do álcool é um vício bastante comum, pelo menos por enquanto, em nosso país, em grande parte do mundo, essas pessoas que mantêm esses vícios, mantêm esses hábitos reiterados, eles estão na mesma sintonia que os espíritos desencarnados que permanecem também com esses vícios. Não é o fato de nós morrermos, de nós perdermos esse corpo físico, esse corpo de matéria densa, que vai nos modificar intimamente. Nós permanecemos com os mesmos gostos, com o mesmo tipo de pensamentos, com o mesmo caráter, com a mesma personalidade e com os mesmos hábitos. A tendência é que nós mantenhamos os mesmos hábitos. Se nós estamos conscientes de que saímos deste plano físico, estamos no plano astral, desencarnados, temos que tomar outro rumo, temos que nos encaminhar para uma nova etapa da nossa vida, porque nós temos uma só vida, dividida em várias existências. Então, se nós temos essa consciência de que desencarnando começa uma nova etapa, que temos que deixar os hábitos físicos, muito bem. Mas é muito comum que aquelas pessoas que têm vícios, são hábitos reiterados, não consigam se desvencilhar desses hábitos. Permaneçam presos, permaneçam vinculados a esses hábitos. É o caso dos espíritos viciados em álcool. Quem é viciado em álcool enquanto está encarnado, muito provavelmente permanecerá viciado, pelo menos por um bom tempo, desencarnado. E essas pessoas, esses espíritos desencarnados, muitas vezes não têm consciência do mal que eles fazem. Eles não conseguem se desvencilhar da crosta terrestre, permanecem próximos de nós. E às vezes permanecem frequentando os mesmos ambientes que frequentavam enquanto estavam encarnados. E escolhem então as suas companhias. Ou eles permanecem com as mesmas companhias, ou eles escolhem novas companhias, alguém na presença do qual eles sentem-se bem, sentem-se reconfortados. Ele não tem mais um corpo físico para beber, mas ele pode acoplar-se, ele pode aproximar-se intimamente de alguém que está bebendo, alguém que tem o mesmo tipo de hábitos que ele tinha, e sentir as sensações provocadas pelo álcool de forma tão intensa quanto sentia quando tinha um corpo físico. Para ele sentir
os efeitos do álcool, ele precisa estar muito próximo, precisa estar colado, encostado, por isso a palavra encosto, a alguém encarnado. Ele serve-se de um corpo físico que não é o dele para sentir as sensações do álcool. Então a pessoa que tem esses hábitos reiterados, ela sempre tem as suas companhias espirituais, as suas parcerias. E essa pessoa não pode queixar-se de estar sendo vítima de obsessão. Talvez isso nem poderia ser tecnicamente caracterizada como uma obsessão, isso é uma parceria. Porque o encarnado também sente-se bem. Ele vai no bar, ele começa a beber e já sente um estado diferente, pensamentos diferentes, mas sente-se bem com isso. É que ele entra numa simbiose com esse encosto, ou esses encostos, às vezes podem ser mais de um. E uma coisa muito curiosa que acontece com o bêbado, aquela pessoa que bebe sempre, que não acontece acidente nenhum com ele. O bêbado chega sempre inteiro em casa. Como isso acontece? Acontece justamente porque ele tem essas parcerias espirituais. E é do interesse dos seus parceiros desencarnados que bebem junto com ele, é do interesse deles que o bêbado permaneça ileso, permaneça inteiro. Afinal, ele é o seu, para usar a expressão de Ramatiz no livro Fisiologia da Alma, esse bêbado encarnado é o seu caneco vivo. É aquele instrumento ou a ferramenta através do qual eles, desencarnados, bebem. Então formam-se essas parcerias espirituais. Isso certamente não é uma coisa boa. Claro que nós não podemos chegar ao extremo agora de achar que uma pessoa bebe qualquer quantidade de álcool, bebe de vez em quando e vai se encher de encostos. Não é assim. Aliás, o álcool por si só, assim como qualquer outra substância, não tem mal nenhum. O mal, quem produz, somos nós com os nossos exageros. Então isso não deve de maneira alguma servir de motivo de espanto ou fazer com que alguém fique temerosa a respeito desse assunto, de jeito nenhum. Só é bom nós sabermos o que acontece. É bom nós sabermos o tipo de influências a que nós estamos sujeitos. Todos os nossos hábitos nos tornam suscetíveis de influenciar e de ser influenciados. Quanto mais conscientes nós formos a respeito das nossas responsabilidades, melhor. Nós nos tornamos mais livres. E a presença do encosto, a existência do encosto é um fator a mais para dificultar a libertação do vício. Porque não é apenas uma mente viciada, são pelo menos duas, talvez várias mentes envoltas ou associadas no mesmo vício. Então se o encarnado quer deixar o vício, ele tem que ser forte por ele mesmo e ainda vencer as outras vontades associadas à vontade dele. Lembrando que ele não é vítima. Porque quando nós mantemos determinado hábito, nós estamos dando abertura para que quaisquer outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, associem-se a nós nesses hábitos. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo se achar ele importante, se inscreva no meu canal. Muita força e paz para você.